Não planeje o seu ano de 2026 sem fazer essa pergunta para Deus. Se você está vendo esse vídeo, eu estou muito feliz. Quer dizer que o podcast Tempo Precioso, que é algo que estava no meu coração, está acontecendo. Que esse vídeo, que os outros vídeos que virão, fale ao teu coração, te edifique, entre como flecha no teu mais íntimo. Esse é o meu pedido para o Senhor hoje. Quando eu falo sobre essa pergunta, não planeje seu ano de 2026 sem antes fazer essa pergunta para Deus. É porque, de fato, eu considero ela muito importante. Se você já planejou o seu ano, fica tranquila que ao encerrar aqui essa mensagem, você tira um tempo e você pergunta para Deus. Mas se você ainda não planejou, ótimo, que você vai fazer essa pergunta e você vai ter ali a direção, você vai ter as respostas que o Espírito Santo de Deus tem para você. E por que eu considero essa pergunta tão valiosa? Porque no ano de 2024 para 2025, quando nós passamos ali a virada de ano, eu me recordo de ter muitos sonhos, muitos planos, anseios, mas eu não me fiz essa pergunta. E 2025 foi um ano de muitas frustrações. Frustrações por causa de situações que eu mesma estava inserida. Então, quando o ano já foi para virar ali, para 2025 para 2026, de 2025 para 2026, no último mês, eu já fiquei atenta a isso e eu falei, eu vou me fazer essa pergunta para que 2026 de fato não seja só um ano de sonhos, metas e objetivos, mas que seja um ano de alinhamento com o que Deus tem para mim. E nós vamos ler no livro de Efésios 4, escrito por Paulo, capítulo 4, versículo 22 ao 24, que diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para serem semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E bom, quando nós lemos aqui sobre sermos renovados, sempre me chama muita atenção. Nós lemos aqui em Efésios 4, mas Romanos 12, 2 também nos fala sobre a renovação da mente. E eu considero muito poderoso, muito valioso. Em todo tempo da nossa caminhada cristã, nós precisamos buscar a renovação da nossa mente. Porque dessa forma, nós estamos ali buscando os pensamentos de Cristo para nós. E não os nossos pensamentos, não os nossos desejos, que a Bíblia acaba de nos dizer que são desejos enganosos. E quando a gente fala de um novo ciclo, novas possibilidades, estamos saindo, né? Saímos de 2025, estamos adentrando, estamos agora no primeiro mês de 2026. Nós precisamos entender que essa renovação de mente, ela não é necessária. Ela é extremamente importante para que a gente possa fazer essa pergunta a Deus. Qual pergunta é essa, Bia? A pergunta que vai nos distanciar do que está nos afastando de Deus. Então, quando a gente pergunta para Deus, Senhor, qual hábito eu devo abandonar? Senhor, o que está em mim que hoje não te agrada? Senhor, qual hábito devo criar? Quando nós paramos e antes de projetar o nosso ano, nós pensamos nessa pergunta, nós fazemos ela a Deus, nós estamos nos colocando no lugar de sermos moldadas por Ele. E eu considero que toda vez que a gente cria um caminho sem a vontade de Deus, a gente dá muita volta em círculo. E o meu desejo de coração é que esse vídeo, já que você está vendo ele aqui, se você está tendo esse tempo para ouvir a palavra de Deus, esse tema entre no teu coração, essa palavra entre como flecha no teu coração e te traga discernimento do que hoje Cristo mudaria na tua vida. O que hoje você sabe que te afasta da presença dele? O que hoje você sabe, ou talvez você não sabe, mas através dessa palavra você vai orar e Deus vai te dar o discernimento para que você reconheça e mude. E eu falo que às vezes a gente não sabe, porque no final do ano eu me fiz essa pergunta. E quando eu me fiz essa pergunta, o Espírito Santo de Deus revelou no meu coração algo que, por mais que era muito oculto para mim, eu não me considerava uma pessoa com essa característica. E quando eu orei e fiz essa pergunta, eu falei, Senhor, qual hábito eu devo abandonar? O Senhor trouxe no meu coração a palavra reclamação. E eu não me considero uma pessoa reclamona. E de fato, eu não sou, assim, no meu dia a dia, com quem convive comigo, sabe, que eu busco não reclamar, eu sempre tento ser otimista. Mas talvez naquele comportamento pequeno, naquela atitude pequena, naquilo que foge do teu controle, do meu controle, no caso,
eu reclamava e não agradava a Deus. Então, entendendo isso, entendendo que ainda que para mim estava oculto, mas Cristo me mostrou. E agora o que eu faço com isso? Eu preciso moldar, eu preciso pedir discernimento do Espírito Santo, eu preciso me colocar nesse lugar de ser transformada, de ser moldada por Ele. E isso é muito poderoso, porque nós não entramos num novo ano com os comportamentos que talvez vai nos afastar da vontade dele. E quando a gente entende isso, nós estamos nos colocando nesse lugar de ser moldada por Deus. E a Bíblia diz que Deus corrige os filhos que ama, né? Então, todas as vezes que a gente ora e as nossas orações, Cristo traz luz para aquilo que nós não estamos enxergando e nos corrige, é porque Ele está nos amando, Ele está nos cuidando, Ele está nos trazendo, ó, filha, desta forma, filha, neste caminho, filha, é importante que você seja moldada nisso. E eu espero que essa mensagem esteja falando ao teu coração, para que você reconheça hoje o que talvez não agrade a Cristo na tua vida. O que hoje pode ser mudado. E a gente se importa muito nesse primeiro mês do ano para onde nós vamos. Quais são os novos hábitos, as novas metas. E eu gosto muito de hábito e meta, você vai ver que a gente vai falar também disso aqui no podcast. Mas saber o que nós vamos abandonar, saber o que não devemos levar para esse novo ciclo é muito valioso. E a gente mal vê isso, tá? Porque nesse período de fim de ano aí, as nossas redes sociais ficam cheias de conteúdos projetando os novos ciclos. Mas muito mais importante do que projetar é de fato abandonar aquilo que vai te atrapalhar no novo ciclo se você não se posicionar, se você não buscar ser transformada por Cristo. Porque nós sabemos que quando Cristo nos direciona, nós paramos de andar em círculo. E se você se sentiu andando em círculo no ano de 2025, eu profetizo que em 2026 nós vamos ter uma renovação de mente constante, nós vamos ter um posicionamento de mudança constante e vamos caminhar para aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas vezes nós somos os primeiros responsáveis a não viver a vontade de Deus na nossa vida por conta dos nossos comportamentos, por conta das nossas atitudes. Mas eu creio que não, eu e você não seremos essa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos aqui aprendendo com a palavra de Deus que nós precisamos buscar essa renovação de mente, nós precisamos buscar essa mudança de comportamento. Em 2026, nós vamos viver a vontade de Deus para nós. Nós vamos para o centro da vontade de Deus. Nós vamos nos despir de tudo aquilo que não agrada a Cristo. Né, irmã? Em nome de Jesus. E eu finalizo aqui o nosso primeiro episódio com o coração cheio de alegria. Eu espero que essa mensagem tenha sido clara e direta ao teu coração. E vamos ter muitos outros vídeos, tá? Toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, tem um vídeo novo para você já começar a sua semana ouvindo a palavra de Deus e nós sermos ministradas. Porque toda vez que eu tô aqui falando da palavra, eu tô sendo muito ministrada. Eu tô sendo fio condutor da palavra dele na sua vida. E a primeira eu falo, toda vez que eu abro essa Bíblia aqui, ó, minha irmã, a primeira a ser ministrada sou eu. E isso é muito poderoso. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Eu quero ler com você para nós finalizarmos Jeremias, capítulo 18, o livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 4, que diz o seguinte: Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E nós vamos finalizar esse primeiro episódio orando. E a minha oração vai ser para que o Espírito Santo de Deus venha a nos moldar, venha nos transformar, venha nos restaurar de acordo com a vontade dele para nós. Minha irmã, que você possa entrar este novo ano, que você possa viver o ano de 2026 entendendo que o Espírito Santo de Deus, ele quer o melhor para nós. Ele quer transformar a nossa mente, ele quer nos trazer clareza àquilo que está oculto, porque Deus, ele tem o melhor para nós. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de filhas que entendem, filhas maduras, que entendem que nós precisamos ser moldadas diariamente por Cristo. Todo dia, minha irmã, todo dia a gente tem que buscar, ali tá trocando as vestes, todos os dias nós temos que orar pedindo essa renovação de mente, porque é esse caminho, minha irmã. Não tem outro caminho. E vamos orar para finalizar esse encontro? Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por essa ministração.
Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que ela entre como flecha no meu coração e no coração de quem está ouvindo agora. Senhor, que nós possamos entender hoje a importância de renovarmos a nossa mente, de buscarmos os teus pensamentos para nós. Pai, que neste ano de 2026 nós possamos estar atentos à tua voz, sejamos rápidos a reconhecer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe, Senhor, por tudo aquilo que nós praticamos sem nem mesmo reconhecer. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor alcance essa vida que escuta agora, alcance a família, aqueles que ela ama, em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que é importante para ela seja guardado, seja, Pai, protegido pelos anjos do Senhor. Faça com que essa palavra, Espírito Santo de Deus, penetre nos nossos corações e no nosso mais íntimo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que você possa sair daqui com essa pergunta, que você possa sair daqui tendo as respostas do Espírito Santo para a sua vida e que você viva em 2026 o melhor de Deus. Esse é o meu desejo, é o que eu profetizo para você em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro, que é o próximo vídeo, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. Você tem aqui, um vídeo novo para trazer mais a palavra de Deus, para nós aprendermos com as Escrituras. Em nome de Jesus. Beijo. Deus te abençoe.